Shalom, amada igreja. Aleluias, glória a Jesus. Que eu falo hoje tá simples até de trazer a palavra. Tudo que eu falei, vou separar para trazer a palavra aqui. Já começou com o evangelista Mauro, já dando a entrada, depois o apóstolo. Até mesmo no louvor, eu falei, puxa, tá gostoso. Aí eu falo, poxa, eu separei um versículo, acho que quase todo mundo conhece. Acho que todos os crentes conhecem esse versículo. Mas eu fiquei pensando nesses dias, quais são os versículos mais usados no mundo? Quais são os versículos que as pessoas falam assim, conseguem recitar, sem problema? Eu fiquei pesquisando assim, eu falei, qual é o primeiro versículo que todo mundo conhece? Aí o pessoal fala, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse aqui eu acho que é o mais conhecido de todo. Salmos 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu tenho um versículo que eu gosto muito, desde que quando eu me converti, João 14, 6. E hoje esse versículo foi louvado na boca de todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E chegará ao Pai a não ser por mim. Até mesmo foi citada ontem na escola no CTO lá pela irmã, né? Irmã? Tava lá, cheguei na hora e falei, meu Deus do céu, tá fácil. A mensagem hoje vai tá livre de ser alcançada. Amém? Amém? Então, vamos começar. Isso aqui quando eu falo, quando a gente fala assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A gente fica pensando, o que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Aí o irmão Mauro falou assim, o evangelista Mauro começou falando, o culto, qual é a sua motivação? O que te leva você a crer? O que te leva você a querer viver? O que te leva? Qual é a sua motivação? Você quer ser o quê? Obrigado, irmão. O que te leva? Qual é a sua motivação para que você venha à igreja? Qual é a sua motivação de você chegar e cumprimentar um irmão? Qual é a sua motivação de você querer ser algo para Deus? Falei, poxa vida, é simples. Você tem que ser o quê? Quando a gente fala assim, poxa, nós somos cristãos, nós queremos o quê? Parecer com Cristo. Imitar Cristo. Ser copiadores de Cristo. Ser confundido com Cristo. E isso para a gente se tornar aquilo que Deus quer de nós, quando Deus criou o homem, falou assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que Deus quer de nós, amém? Aí Jesus começa falando, eu sou o caminho. E quando ele fala o caminho, muitas vezes as pessoas falam assim, Jesus é o caminho, Jesus é a estrada, Jesus é onde que nós temos que andar. Mas se a gente for para estudar no aramaico original, a palavra vem, caminho significa derek. O derek, sei lá, como algum jeito de falar. Ali ele fala, eu sou o jeito, eu sou a maneira, eu sou o molde, eu sou o modelo. Não fala, eu sou a estrada. Que muitas vezes as pessoas querem andar na estrada, querem seguir Jesus, achando que Jesus é simplesmente uma estrada ao qual nós temos que caminhar durante... Quando a gente fala assim, eu sou cristão, então eu tenho que seguir essa estrada, eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que seguir esse caminho estreito. Mas Jesus fala, não, eu sou o modelo. Eu sou quem vocês têm que copiar. Eu sou o molde, eu sou o jeito. Porque muitas vezes nós queremos andar com Cristo como se ele fosse apenas um caminho. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, eu sou o modelo. Vocês devem seguir.
eu sou o modelo. Acima de tudo, que quando ele falou assim, Deus, quando ele mandou, ele fez a tábua dos 10 mandamentos, ele falou assim, vocês têm que seguir isso aqui. As leis de Deus. E Jesus falou assim, poxa, mas todo mundo falou assim, é impossível seguir todos os mandamentos de Deus. Aí Jesus veio. Fala, eu sou. Aí fala, mas é impossível. Realmente é impossível. Mas em todos os nossos caminhos nós temos que ser o mais parecido possível. Amém? Aí que eu falo, é que a gente fala assim, qual a importância de seguirmos Jesus? De sermos parecidos com Jesus? Ele fala assim, Jesus fala que eu sou o único caminho. Ele é o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Como aqui mencionado antes. Quando a gente fala assim, poxa, é tão difícil, é tão complicado. Porque muitas das vezes nós deixamos de ser o modelo e copiamos o modelo do mundo. O que eu falo? Muitas das vezes, porque o pecado, muitas das vezes, é doce. O pecado é doce. O pecado é prazeroso. Muitas das vezes para nós é assim. Mas eu falo, ele é tão doce que nos mata. É igual um diabético. Cara, comer doce é muito bom. Quem diz que não fala que comer doce é ruim? Alguém falou que comer doce é ruim? Cara, tem eu que falo que eu não gosto muito de comida doce, mas, cara, um docinho é gostoso demais, cara. Dá-nos alegria se a gente come assim, você come um doce, na hora que você termina, dá aquela sensação de felicidade. É bom. Mas se a gente comer isso demais, cara, aí a gente vive cheio de doença, cara. Osteoporose. Excesso de açúcar no osso. Esquizofrenia. Excesso de açúcar no cérebro. Diabetes. Excesso de açúcar no sangue. Sedentarismo, uma pessoa que está gordinha assim, esbelta igual eu, igual uma máquina de lavar. Células adiposas, excesso de açúcar no tecido adiposo. Quem diz que açúcar é bom? Em excesso fica ruim, cara. Tudo em excesso é ruim. Até as coisas boas, a gente fala assim, e o pecado? Nossa vida é igualzinho. Muitas das vezes nós desviamos do propósito, porque procuramos um caminho mais doce, um caminho mais gostoso, um caminho mais prazeroso. E quando Jesus fala, caminho é estreito. Quer dizer, andar com Jesus, copiar Jesus, não é fácil. Mas aquele que vence, receberá a coroa da vitória. Não é isso? É isso que a gente fala, nós temos que percorrer, nós temos que realmente ser moldado a ser parecido com aquele que nos amou primeiro. Amém? Amém? Bom. Aí a gente fala assim, Jesus é o nosso modelo. Jesus viveu uma vida motivada em cumprir a vontade do Pai. Toda vez Jesus, eu fico imaginando Jesus todas as madrugadas orando para Deus, clamando a presença dele, conversando com o Pai e fala, Pai, o que me espera hoje? E exatamente muitas das vezes é isso que nós temos, que o apóstolo Paulo falou, você chegar e chegar assim, quando entrar no culto, quando você está no culto, você chegar e orar para o Pai, o que eu devo falar para aquela pessoa ali? Qual é a mensagem do Senhor para aquela pessoa? Me usa, Senhor. Essa é a coisa, é isso que a gente tem que fazer, é ser o caminho de Deus. Amém? Que cada um de vocês é capacitado. Nem para dizer, Jesus te ama. Um abraço. Dá um abraço de 30 segundos numa pessoa. Um abraço libera tantas enzimas, tantos hormônios em nós que traz a felicidade, traz a paz, traz calma. Um abraço cura. Amém?
Outra coisa que a gente, quando ele fala assim, temos que ter a confiança em Jesus. Porque muitas das vezes, não vou falar não, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu creio em Jesus. Eu sigo esse Deus, eu acompanho, eu vou no mesmo caminho que Jesus. Aí aparece uma pedra no caminho, aparece uma pequena pedra no caminho, já é o suficiente para nós chegarmos. Jesus, não se importa que morremos. Ou é só eu que fiz isso na minha vida? Basta a gente ter um negocinho, a gente começa a apontar o dedo para a gente. Deus, eu não te sirvo. Deus, eu estou aqui, eu participo do louvor. Deus, eu prego a tua palavra. Deus, eu oro todos os dias. Deus, eu te busco todas as manhãs na palavra. Aí vem a primeira dificuldade. Deus, não te importa que morremos? Muitas das vezes a vida é nossa sim, mas nós temos que ter a confiança nele. Amém? Lembro eu, no encontro que nós tivemos, passaram aquele encontro mais encontrista do que servos. Estava eu, meu irmão Rodrigo, presbítero Rodrigo, estava o evangelista Mauro, nós lá no local do encontro. Estávamos capinando, limpando a frente lá para chegar no local, os encontristas acharam aquele lugar maravilhoso. Nós estávamos lá de manhã selando, suando as bicas lá para tirar os matos lá, os matos estavam mais altos que a gente, e a gente lá. Meu irmão manda uma mensagem falando, o caso da minha mãe é gravíssimo. Leucemia crônica. Naquele momento, parecia que o chão ia cair. Naquele momento eu falei, puxa vida. Mas eu falei, nada disso vai me abalar. Porque eu tenho um Deus maior. E aquele encontro foi sobrenatural. Quem passou naquele encontro sabe que aquele encontro foi sobrenatural. Minha mãe entrou naquele encontro carregada. Ela falava já toda hora vomitando, toda hora passando mal. Ela saiu de lá revigorada. Chegou no médico naquela mesma semana. Ela foi fazer a consulta. O médico olhou para o resultado e falou: tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada aqui. Todo aquele diagnóstico de morte tinha caído pela metade. E no dia que ela internou, já estava menos de 25%. Mesmo diagnóstico de morte. Naquele momento, quando falou minha mãe, eu falou que minha mãe ia ajudar no encontro, eu falei, puxa, não acho uma ideia legal. Mas na hora que eu vi ela no encontro, eu falei, foi a melhor ideia que ela teve. Foi a melhor coisa que ela fez. O apóstolo, naquele encontro, ele não poderia, porque eu tinha feito a operação nos olhos. Ele chegou de surpresa ali, então que o apóstolo chegou, todo mundo, apóstolo está aí. Ele chegou lá, trouxe uma oração, uma unção tão poderosa, uma presença de Deus tão louca, tão sobrenatural, que aquele dia teve curas. Houve milagres sobrenaturais. Eu não estou falando só na vida da minha mãe, não, mas na vida daqueles que estavam ali. Teve irmãos que assim, apóstolo, não pode chegar nem nas pessoas, que as pessoas estão caindo. Foi louco aquele encontro. Mas quando nós temos a confiança naquele, temos a confiança em quem realmente devemos dar a confiança, amém? Outro negócio que é importante no nosso caminhar em Jesus é saber que nós temos a necessidade de renunciar e de entregar certas coisas. O que nós temos que entregar? Qual é a sua renúncia? O apóstolo Paulo fez uma pergunta
que até hoje eu não sei responder. Qual é o seu Isaac? Aí eu falei, poxa, eu renunciei ao vício, renunciei à pornografia. Não, isso aí ele falou, você não renunciou, Deus tirou de você. Verdade. Qual é a minha renúncia? O que eu tive renunciado? Poxa, eu não renunciei ao emprego dos meus sonhos, eu não renunciei ainda à minha casa. Falei, caramba, o que eu preciso? Até agora eu não renunciei ao Isaac. Mas eu falo, mas Deus muitas das vezes quer olhar as pequenas coisas que você pode fazer. Muitas das vezes você pode estar, tipo, exemplo, dia de culto, uma pessoa tipo, eu quero você aqui no meu aniversário, você é importante para mim. Aí você fala, não, eu vou estar lá. O que é um culto só? O que é um culto de domingo? Muitas das vezes nós matamos um culto. E é muito simples, a gente fala, poxa, eu vou aparecer na sua festa depois das 1. Talvez depois das 2, depois das 3, depende do mover do culto, depende de como é que o culto vai estar. Mas eu quero estar na presença de Deus, não importa o que me tira, porque às vezes a tua amiga está sendo usada pelo próprio Satanás, para te tirar da presença de Deus, para te tirar do caminho que Jesus escolheu para vocês, amém? Eu falo muitas vezes, o caminho nos leva a ter esperança na vida eterna. Amém? Saber que muitas das vezes nós temos que saber que o que nos motiva a nos encontrarmos na vida eterna. Eu fico imaginando que a gente fala assim que o corpo nós vamos deixar aqui, mas o espírito vai para lá, né? Eu fico imaginando. E o espírito subindo ali e falou assim, pô, pelo menos ali eu acho que vai ser bonito, né? Imaginando, eu lá na glória de Deus, lá eu quero falar, você é feio, você é japonês. Eu falei, sou mais, cara. Eu sou espírito, sou igual a Deus agora, pelo menos, né? Deus não é espírito. Então eu vou estar lá na glória. A gente tem que chegar e falar assim, poxa, o que nos motiva? Porque desde que eu entrei, eu me encontro como cristão, a nossa igreja aqui nunca foi uma igreja de oba-oba. Nunca foi igreja, você aceitar Deus, você vai prosperar, você vai ganhar casa nova, você vai andar de carro novo, Deus vai restituir a sua família, Deus vai... Meu irmão, essa aqui nunca foi essa pregação na nossa igreja. O apóstolo Paulo sempre pregou transformação, arrependimento. E eu cresci com essa vertente. Eu não prego para vocês que vocês vão subir de vida, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer... Meu irmão, isso é como o apóstolo falou, isso é um bônus que Deus nos dá. Que nem a Dani falou, trouxe uma palavra no dízimo oferta aqui. Busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não tem motivo nós ficarmos, Deus me dá uma casa, Deus me dá isso. A nossa oração muitas vezes é Deus me dá, me dá, me dá. Deus, quero. E Deus falou, busque primeiramente o reino de Deus, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus quer que nós entendemos. Plano da salvação. Mas que para que haja salvação, nós temos que fazer o quê? Nos rendermos para quem? Para Cristo. Entendermos qual é o nosso papel dentro do reino. Entendermos qual deve ser a nossa busca. Não estamos aqui, porque eu falo, nós estamos aqui nessa igreja porque nós cremos numa salvação. Não cremos numa prosperidade nessa vida. Nós cremos numa eternidade. Dando glórias, louvando a Deus. Imagina.
Porque se nós ficamos procurando, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, meu irmão, vai daqui uns 2, 10 anos, você não vai conseguir, você vai fazer o quê? Vai sair da igreja. Eu estou nessa igreja há mais de 10 anos, mas Deus não me prospera. Eu estou na igreja não sei o quê, mas meu casamento não melhorou. Motivação errada. Amém? O que Deus nos quer? Quando Deus fala assim, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos o quê? Mensageiro dele. Amém? Assim como lá naquela mulher que tinha o fluxo contínuo de sangue. Deus quer que nós sejamos a capa dele. Todos aqueles que tocarem em nós serão. Nós temos que ser este instrumento de Deus. Amém? Aleluias. Acho que eu acabei de pisar no cadastro. Segundo tópico. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, sou escutei, aleluia, glória a Deus, vocês estão aí. Amém? E a palavra verdade, em hebraico, se chama emet. Pode soltar a fotinha para mim, por favor? Opa, essa aí eu acho que nem eu enxergo, cara. Apertando mais aí no cantinho aí. Aê! Aí, isso aí a gente lê igual o japonês, tá bom? É da direita para a esquerda, tá bom? Não é da esquerda para a direita, não. Aí lá. Emet usa essas 3 palavras aí. A primeira seria Aleph, depois Men e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, no hebraico antigo, que significa início. Men é a 14ª letra, que está exatamente no meio do alfabeto, que fala meio. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico, que significa fim. Então ali ele está falando que a verdade de Deus, que ele diz que ele é o início, o fim. Ele é o alfa e o ômega. Amém? Quer dizer, desde o coisa ele fala assim, eu sou a verdade, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa e sou o ômega. Amém? Que muitas das vezes nós estudamos e falamos assim, não, ele é verdade, legal. Yes. Amém? Aí quando nós estudamos um pouquinho essa palavra do hebraico, a gente fala, poxa, ele quis dizer isso? É interessante. Amém? Aí a gente fala assim, o que a gente fala assim, quando a gente fala assim, ele é a verdade. Nós tentamos entender o que é a verdade. Muitas vezes nós puxamos a verdade do nosso eu. Ele fala assim, quando nós acreditamos em alguma coisa, nós falamos, não, isso aqui é verdade. E certas verdades não são verdades. Eu, quando era criança, tinha assim, você botar um chinelo de cabeça para baixo, você matava sua mãe. Eu ia lá e desvirava o chinelo, cara, botar o chinelo todo para cima. Eu falei, aí minha mãe brigava comigo, eu falei, viu mãe, eu salvei você várias vezes. Beber leite com manga, mata. Cara, isso foi verdade para gerações. Esse negócio do chinelo, eu acreditava de verdade mesmo, cara. Eu desvirava todo o chinelo, cara. Eu achava que aquilo era verdade. E muitas vezes, cara, colocam verdades idiotas na nossa cabeça e acabamos acreditando. O mundo cria verdades. Ele fala assim Satanás fala, adore a Deus. Ele fala de Deus, fala tudo que ele criou várias religiões que fala de Deus. Mas ele faz uma coisa, ele esconde a verdade. E a verdade é quem? Jesus. Todas as religiões falam de Deus, mas excluem Jesus. A verdade. E quando ele fala assim, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida.
E quando a gente fala assim, o que é a vida? O que nós entendemos de vida? Eu falo, pelo que eu acredito, pelo que a palavra de Deus me diz, que a nossa vida aqui na terra é desse tamaninho. Nós estamos aqui de passagem. Até hoje eu não entendo por que a gente está aqui de passagem. Mas Deus fala que nós somos passageiros nessa terra. Somos estrangeiros nessa terra. Amém? E o que nós temos que fazer? O que nós temos que procurar para viver? Como o apóstolo Paulo chegou e falou assim, eu tento viver da melhor maneira possível. Foi enfático, eu falei, puxa, está quebrando minha pregação. Eu falei para o irmão ali, o apóstolo Paulo está matando minha pregação. Eu falei, caramba, não está matando. Aí eu falei, não, ele está complementando, aí eu não preciso entrar tão profundo aqui. E aí eu achei interessante, falou assim, poxa, se for chegar lá no céu, aí Deus falou, ó, tem reencarnação. Eu falei, puxa vida, pelo menos eu acho que eu vou voltar melhor. Porque as outras falam, se você não voltar bem, você vai voltar como inseto. Vai voltar como bicho. Eu falei, não quero voltar como bicho, quero voltar como homem de novo, pô. Imagina. Eu falei, não, cara, eu não quero isso, cara. Eu quero acreditar que eu vou chegar lá no céu e falar assim, Deus vai falar, te dá aquela pedra branca ali, escrito com meu novo, outro nome, um nome novo para mim, e falar, aqui é tua casa. Eu fiz uma morada para você. Imagina, Deus chamar Jesus, chegar e entregar uma pedra branca e falar assim, este aqui é o seu novo nome. E você passar a eternidade, santo, santo, santo. Vai acreditar que você vai voltar num boi? Ou vai voltar num caramujo? Vocês acreditam nisso? Aí eu fico vendo aqueles outros falam assim, os espíritos na terra. Os espíritos vagam pela terra. Tem uma certa, não vou falar qual é a coisa não, qual é essa crença não. Mas a gente veio aqui para dar luz aos espíritos. Sabemos nem cuidar da nossa vida, vai cuidar da vida do espírito, cara. Mal sabemos cuidar da nossa vida. Não, eu entendo, não sei o quê. Eu vou dar luz para aquele que está do outro lado. A gente não sabe nem o que tem lá do outro lado, cara. Se eu chegar e perguntar assim, vou ler o que minha esposa... Opa, já estou quase 20 anos com a minha esposa. Se eu perguntar para ela, se alguém perguntar o que ela está pensando agora, eu vou falar... Pastorzão bonitão. Mas eu não sei o que ela está pensando. Eu vou saber o que o espírito está passando do outro lado não sei da onde. Meu Deus do céu, como é que eu falo? Como é que esses caras acreditam nisso? Sei. Mas eu deixei eles acreditarem. Mas eu acredito que não sei o quê. Eu acredito no quê? Num Deus poderoso, num Deus maior. No Criador de tudo. Amém? Aí o que eu falo, como é que eu faço acreditar, saber que Deus é Deus? Como é que eu vou saber que Deus é Deus? Meu irmão, Deus deu uma identidade. Deus deu uma identidade para cada um de nós. Aí eu queria que vocês depois pesquisassem como está a nossa sequência de DNA. Aí eles falaram que a sequência de DNA vem com 4 letrinhas. Aí eles viram aquelas letrinhas ali, eles botaram aquelas linhas com os números. Todo mundo tem essa sequência de número. Desde homem, macaco, árvore, bicho, tem essa sequência de número. Aí pegaram a sequência de números e botaram no alfabeto aramaico, está escrito Yahvé. Deus escreveu a sua assinatura na obra de arte dele. Você vê Picasso, quando ele fez aquelas obras dele, escreve lá embaixo, Picasso. Leonardo da Vinci, quando ele desenhou a Mona Lisa, lá, Leonardo da Vinci. E Deus, quando fez de você, escreveu Yahvé. Hein? Posso botar um amém aqui?
Aleluia, vamos glorificar esse Deus aí? Vocês são obras de arte dele, meus irmãos. Uma obra valiosa. Amém? Aleluia. Tô suando aqui, eu acho que dá vontade até de tirar o casaco. Vou abrir aqui, amém? O último tópico. Pode soltar aqui o João 14,6 para mim, por favor? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero que toda religião coloca Deus em algum lugar, mas exclui o quê? Jesus. Amém? É o que eu falo, isso é muito importante nós entendermos que nós somos filhos dele. O apóstolo Paulo, quem estava na aula ontem, ele falou que Jesus veio na terra como unigênito, filho unigênito, como está escrito em João 3,16. Não é não? Deu seu filho unigênito. E Jesus abandonou esse título de único filho para se tornar primogênito. Amém? Porque Deus fez o quê? Nos tornou filhos dele. Quando nós aceitamos ele como pai. Amém? Porque muita gente lá no mundo fala, eu também sou filho de Deus. É filho de Deus do caramba, meu irmão. Você é criatura de Deus. Se torna filho de Deus quando você aceita a pessoa como pai. Amém? Muitas pessoas colocam verdades e são mentiras. E vivem acreditando nessas verdades. Amém? Aí a gente fala assim, o que é realmente você estar com Deus? O que é que fala assim, poxa, será que eu vivo o mesmo Deus? Será que eu acredito realmente que esse é o meu Deus? Aí eu fico imaginando, Maomé, religião dos que falam embolado lá, que não vou falar aqui. Maomé, ele é considerado o Jesus da outra religião. Aí ele, antes de morrer, o que ele falou? Eu não sei qual é o propósito da vida. Eu não sei qual é o propósito da vida. Confúcio, ele foi um grande filósofo chinês que, tipo, por exemplo, que as suas ideias serviu para fazer o que? Influenciar a nação chinesa durante 2000 anos. Ele fala assim, antes de morrer, ele disse, eu não sou o caminho. Buda, antes de morrer, ele disse, procurem a verdade. E o meu Deus chegou e falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí todo mundo fala, que religião é essa? Eu falo, eu creio numa religião, eu creio num Deus, que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Os outros não sabiam para onde ir, eles morreram, o meu Deus ressuscitou no terceiro dia. Não existe lugar onde ele está enterrado, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Os outros deuses falam assim, eu não sei qual é o propósito da vida, ou eu não sei, ele falou assim, eu não sou o caminho, e o outro falou assim, eu não sei. Eu falei, o outro falou assim, procure pela verdade. E o meu Deus diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, porque muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos. Não sabemos qual é o Deus que nós servimos. A Bíblia os outros também falam, as outras religiões, coisa. Aí você fala assim, poxa, então por que a única religião que é massacrada, a única religião que é coisa, é a nossa? São os cristãos. Aí fala, poxa, a Bíblia tem que ser transformada, a Bíblia tem que ser atualizada. Tem? Não sei.
Mas eu falo, por que a Bíblia tem que ser atualizada? A gente fala assim, é um livro que tem mais 2000 anos de história. Novo Testamento para cá. Tem mais não sei quantos 4.000 anos, 2.000 anos antes da história. História sendo contada, passando de geração em geração, até chegar na nossa mão como um livro. E por que ele é tão perseguido? Porque ele é um livro que é proibido na China. Se você entra na China com esse livro, você é preso. Se você carrega esse livro em vários lugares do mundo, você é condenado. Até te matam. Quando Hitler entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Tentar destruir a Bíblia. Nunca vi falando que, vamos destruir o Alcorão. Vamos destruir a não sei o que lá do Seixinoe. Até hoje nunca ouvi isso, cara. Mas com relação à Bíblia, a gente escuta. Porque querem nos impedir de conhecermos o quê? A verdade. E vocês têm o poder da verdade na mão. Porque no momento que nós entendermos qual é o nosso propósito, nada vai desviar do caminho. Nada vai nos calar a verdade, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Amém? Essa é a mensagem que eu trago para vocês nessa manhã. Amém?